Olá, eu sou Fabiana, sou enfermeira do Núcleo de Educação e agora nós iremos abordar o atendimento ao paciente queimado. Para iniciar, eu gostaria de falar sobre os nossos objetivos. Primeiramente, falaremos sobre os conceitos de queimadura, a epidemiologia, fisiopatologia e abordagem inicial, a avaliação da queimadura e os cuidados conferidos no atendimento pré-hospitalar. Definições. Então, queimadura é uma lesão traumática na pele ou outros órgãos causada por trauma elétrico, térmico, químico, radioativo e atrito. Ele causa desnaturação das proteínas dos tecidos e leva a alteração do tegumento, até a destruição total dos tecidos envolvidos. Pode atingir camadas mais profundas, como tecido celular subcutâneo, músculos, tendões e ossos. A queimadura também é um problema social, porque desencadeia sequelas físicas, o estigma social, o isolamento, a depressão, além do medo da fragilidade, por muitas vezes a situação que ocorreu uma queimadura foi uma situação de violência. Epidemiologia, estima-se que no mundo 180 mil pessoas morrem em decorrência de queimaduras, 96% das mortes ocorrem pelo fogo, é mais propensa, mais suscetível os países de baixa renda e média renda. No Brasil, estima-se que 1 milhão de pessoas sofrem de queimaduras ao ano, 2 mil morrem. 35% desses pacientes envolvem crianças e 75 a 85% dessas queimaduras acontecem em domicílios. Então, é a terceira maior causa de morte externa, perde apenas para acidente automobilístico e homicídio. A cozinha é o local que ocorre a maior incidência desse tipo de acidente. O gênero masculino é mais acometido, os membros superiores geralmente são mais afetados, em decorrência de líquidos superaquecidos, situação de baixa renda, de baixa escolaridade, devido às pessoas estarem mais suscetíveis, morarem em locais com pouca infraestrutura, né? E crianças, mulheres e idosos está relacionado a situações de violência. Então, assim, a melhor estratégia de prevenção, a melhor estratégia para o controle da queimaduras é a prevenção, né? E essas medidas preventivas, elas devem ser multifatoriais, que envolvem educação, regulamentação, cenários de prevenção em relação a esses acidentes domésticos. Então, só para relembrar um pouquinho a fisiologia, né, da pele, para entender a fisiopatologia da queimadura, então nós temos aqui a pele com 3 camadas, né, eu tenho a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, a epiderme é aquela camada mais superficial, né, composta por poros, pelos, camada queratinizada, terminação nervosa. A derme é composta por glândulas sudoríparas e sebáceas, o músculo eretor do pelo e folículo piloso, e a hipoderme formada pelas veias, artérias e tecido adiposo. Então, as funções da pele, quais são as funções da pele? Né? A proteção mecânica, a manutenção do equilíbrio eletrolítico, tem a função físico-química e imunológica, termorregulação e hemorregulação, metabolismo, sensibilidade e percepção, interação com o meio e comunicação. Então, a pele é um órgão que possui várias funções aí. E aí, quando acontece a lesão, quando acontece a queimadura, há uma reação inflamatória aguda local, né? E aí, se a lesão for muito extensa, vai ocasionar uma resposta inflamatória sistêmica. Então, quanto maior a área, a superfície corporal queimada, maior vai ser a reação sistêmica. Lá na queimadura local, o que acontece? Acontece uma zona de lesão. Então, eu tenho a zona de coagulação, que é aquela zona central, que acontece a maior destruição, que tem a presença de tecido morto. Eu tenho a zona de estase, é uma zona que acontece uma menor lesão. Eu tenho células lesionadas, porém essas células pode ser reversível essa lesão, de acordo com a ressuscitação adequada, de acordo com o manejo adequado. E a zona de hiperemia, que é aquela lesão mínima que acontece, que tem fluxo sanguíneo ainda, depois dessa reação inflamatória. Então, assim, no manejo do paciente queimado, a gente visa preservar aí a zona de estase e a zona de hiperemia. A zona de coagulação é aquela zona que realmente eu tenho tecido morto. E aí, pensando nas reações sistêmicas, né, ela envolve diversos órgãos, diversos sistemas do nosso corpo. Então, no sistema nervoso,
o paciente pode apresentar agitação e confusão, alteração sensitiva. No aparelho respiratório, pode acontecer edema de via aérea, broncoconstrição e síndrome do desconforto respiratório. No sistema renal, insuficiência renal aguda. No sistema muscular, intensa degradação proteica, tendência à caquexia. No sistema vascular periférico, eu tenho a vasodilatação, edema. No sistema imunológico, imunossupressão. No trato gastrointestinal e metabólico, a translocação bacteriana, hipertensão intraabdominal, síndrome compartimental, padrão hipermetabólico, e no sistema cardiovascular, redução da contratilidade cardíaca e choque. É um paciente que pode evoluir com um quadro de muita gravidade. Então, o manejo do paciente queimado, ele se dá em 3 fases. Eu tenho a fase de ressuscitação, que equivale a 48 a 72 horas, que o objetivo é a manutenção do balanço hídrico. A reparação, que é uma estágio que visa a estabilização hemodinâmica, reabilitação física e psicológica, até a cicatrização dos ferimentos e alta hospitalar, e reabilitação que se dá pela cicatrização completa dos ferimentos, prevenção e minimização das limitações motoras e psicológicas. Então, no atendimento pré-hospitalar, a gente trabalha ali nessa parte de ressuscitação. E aí, como deve ser a assistência à pessoa vítima de queimadura? Então, o objetivo do atendimento no APH não é tratar a lesão, e sim interromper o processo de queimadura, estabilizar o paciente, afastar complicações e fatores de risco de mortalidade e morbidade. Então, assim, primeiro ponto que a gente deve se atentar no manejo, no atendimento ao paciente vítima de queimadura é a segurança da cena. Então, cautela em relação a chamas, a gases tóxicos, a liberação de fumaça, né? Se no local tem risco para desabamento, risco de explosão, tá? E lembrando que o socorrista não entra em zona quente, o socorrista só atende em zona fria. Então, a equipe de resgate faz o atendimento, resgata o paciente da zona quente, e aí a gente faz o atendimento na zona fria. Outro ponto, se atentar para a cinemática do acidente. Paciente de queimadura pode ser um paciente de trauma, Então, é importante a gente observar se pela cinemática ele pode ter outras lesões associadas. Como, por exemplo, se for uma explosão, ele pode ter um TCE associado, pode desenvolver uma fratura. Então, a gente tem que estar atento à cinemática do acidente. E aí, na abordagem inicial, por se tratar de um paciente de trauma, a gente tem que utilizar o mnemônico XABCDE. A gente vai abordar agora cada item desse mnemônico. Então, o X equivale a hemorragia sanguinante, o A, abertura da via aérea, o B, boa ventilação, o C, circulação, o D, neurológico e o E, a exposição. Então, no X, hemorragias sanguinantes. Então, a gente tem que observar se esse paciente tem uma hemorragia. Então, se apresentar uma hemorragia, eu preciso fazer a compressão manual direta, uma gase, com coxim, e aí vou observar se esse sangramento está controlado. Se não tiver, eu vou observar se é de extremidade ou se é de tronco. Se for de extremidade, a gente vai utilizar um torniquete. Se é de tronco, a gente vai realizar a compressão direta e na literatura prevê o uso do agente hemostático, que não é uma realidade no nosso APH. E aqui eu tenho algumas imagens do uso do torniquete. Ele é um dispositivo fácil de ser utilizado, aí a gente utiliza ele em extremidades. Então, eu tenho aqui um exemplo na figura à esquerda da instalação, no membro superior, aqui no membro inferior, e aqui do lado direito também, alguns exemplos do uso do torniquete. Partindo agora para o A, para a abertura da via aérea. Então, é um ponto sensível do paciente queimado. Por quê? A obstrução da via aérea pode acontecer, e ela pode acontecer tanto por uma lesão direta, como por um trauma, propriamente dito, né? Um corpo estranho, vômito, presença de sangue, a inalação por fumaça, o edema resultante da queimadura também pode obstruir essa via aérea, e esse edema, ele está associado a uma reação inflamatória que acontece em decorrência desse processo térmico. Então, é fundamental que se tenha uma avaliação criteriosa da via aérea e uma reavaliação contínua.
a progressão do edema da face, de via aérea, pode haver esse estreitamento, e ele pode acontecer na primeira hora. Então, por isso que é importante o socorrista estar atento à via aérea do paciente. E aí tem algumas condições que ocasionam o maior risco para essa obstrução de via aérea superior. Então, eu tenho aqui queimaduras extensas profundas, queimaduras localizadas na cabeça e na face, queimaduras no interior da cavidade abdominal, uma lesão inalatória, trauma associado ou queimaduras em crianças. E aí, se eu tenho fator de risco, eu preciso avaliar esse paciente para identificar se ele tem indicação de intubação precoce. E quais seriam esses sinais, né? Sinal de obstrução de via aérea, rouquidão, estridor, utilização de musculatura acessória. Então, a rouquidão é um padrão um padrão ouro aí para obstrução, para sinal de obstrução de via aérea. Se o paciente apresenta uma rouquidão, a gente já pode ficar alerta. E mesmo após a abordagem inicial das vias aéreas, com aspiração e limpeza adequada, a cabeceira elevada, entre outros. Queimaduras extensas, então, área de superfície corporal queimada maior que 40%, após a avaliação criteriosa, né? Queimaduras faciais extensas e profundas, queimaduras circunferenciais graves no pescoço, queimadura na cavidade oral, edema significativo ou iminente, dificuldade de deglutição. Sinais de comprometimento respiratório também, a fadiga respiratória, a baixa oxigenação ou a ventilação, mesmo após o tratamento adequado com oxigenoterapia, tá? Nível de consciência baixo ou incapacidade de proteger via aéreas, né, numa pontuação de escala de coma de Glasgow menor ou igual a 8. E aí, como que eu faço a estabilização da coluna cervical? É importante considerar, porque se eu tenho um paciente que tem também uma lesão traumática associada, ali na cinemática foi identificado que esse paciente sofreu uma explosão, foi ejetado, ou isso foi um acidente automobilístico, então a gente tem que considerar a estabilização da coluna cervical, tá? E aí, como que eu faço essa estabilização? Eu utilizo colar cervical, aqui eu tenho umas ilustrações de como que se instala o colar cervical. Então, o nosso colar, ele é universal, então a gente tem que fazer a mensuração no pescoço do paciente e fazer essa inserção. No B, a boa ventilação. Então, o que a gente precisa avaliar? Primeira coisa, falta o fluxo de oxigênio. Então, ali na permeabilidade da via aérea, eu avalio essa via aérea, eu mantenho essa via aérea pérvia, e eu avalio essa necessidade de utilizar o oxigênio, a máscara de alto fluxo, 10 a 15 litros por minuto, tá? A saturação alvo aí é entre 94 e 98, mas com uma ressalva, a gente tem um asterisco aqui. Um paciente com intoxicação por monóxido de carbono, não vai ser possível detectar na oximetria de pulso usual se esse paciente tem uma saturação, se essa hemoglobina está saturada de oxigênio ou de monóxido de carbono. Então, por isso que não é um fator tão decisivo, a clínica é soberana. Se o paciente apresenta sinais de desconforto, né, e o comprometimento dessa respiração, geralmente, deve-se a 3 importantes fatores: a intoxicação por monóxido de carbono, a hipóxia e a lesão por inalação. E aí, a importância da oxigenoterapia 100% na intoxicação por monóxido de carbono. O monóxido, ele tem 240 vezes mais afinidade pela hemoglobina do que o oxigênio. Isso vai dificultar essa combinação da hemoglobina com o oxigênio, então ele vai se ligar com mais facilidade, né? E aí o paciente acaba desenvolvendo uma hipóxia. Então, a oxigenoterapia 100% com a máscara não reinalante é capaz de reduzir esse tempo da meia-vida da combinação do monóxido com a hemoglobina. Então, é essencial para qualquer paciente com histórico de exposição a monóxido de carbono. Tá? Se eu suspeitei que o paciente inalou fumaça, eu vou instalar a oxigenoterapia a 100%, tá? Outro aspecto, a redução da expansibilidade do tórax e da complacência pulmonar, se esse paciente tem lesão, queimadura no tórax, e principalmente aquelas queimaduras circunferenciais. Essas queimaduras, elas ocasionam os cintos de couro, que a gente chama. Então, a pele fica muito rígida, e aí esse paciente não consegue uma boa expansibilidade, né? E aí ele acaba evoluindo com uma insuficiência respiratória, uma falência respiratória. Então, para esses casos,
é indicada a escarotomia, tá? Aqui é um exemplo de um paciente que foi submetido, e aí essa escarotomia é justamente para tentar melhorar essa expansibilidade através desses cortes. Como o paciente apresenta essa rigidez, né? Uma diminuição da complacência do tórax. Então, esse é o objetivo da escarotomia. Então, agora vamos falar do C, de circulação. Então, a circulação é um ponto sensível para o paciente queimado, porque ocorre uma perda capilar constante de fluidos. Então, essa reposição ela é recomendada para pacientes que tenham queimaduras de segundo e terceiro grau, com área de superfície corporal maior que 20%, em adultos e 10% na criança, tá? Lembrando que tem que avaliar o estado hemodinâmico. O protocolo traz que se deve obter 2 acessos intravenosos periféricos calibrosos, de preferência através de pele não queimada. Tá? Então, se eu tenho uma lesão no membro superior direito, eu vou tentar pressionar o esquerdo, e vice-versa. Se eu tenho os 2 membros afetados, eu vou tentar uma outra área. Se não for possível, é o custo-benefício, né? E na ausência de acessos periféricos disponíveis, ou após 2 tentativas falhas de obtenção desses acessos, considerar um acesso venoso central ou acesso intraósseo. E aí, como deve ser feita essa reposição? A gente tem a fórmula de Parkland. Então, como que se dá? Como que é o cálculo dessa fórmula? Então, eu vou calcular de 2 a 4 ml vezes a superfície, a porcentagem da superfície de área corporal queimada, vezes o peso do paciente. 50% dessa solução vai ser administrado nas primeiras 8 horas, e o restante, os outros 50%, nas 16 horas seguintes, tá? E esse valor, 2 a 4, varia de acordo com algumas situações. Por exemplo, o paciente que tem insuficiência renal, insuficiência cardíaca, de 2 a 3 ml por área de superfície pelo peso, e aí necessita de uma observação mais criteriosa quanto ao resultado da diurese. Em crianças, 3 ml 3 ml por porcentagem de área de superfície corporal queimada, vezes o peso. E eles necessitam de observação mais criteriosa quanto ao resultado, tá? Lembrando que o cálculo de superfície de área corporal queimada é a partir de segundo grau, tá? Aquela queimadura superficial de primeiro grau não entra nesse cálculo para reposição. Aqui uma outra tabela que mostra a relação da taxa do fluido com o débito urinário, que é outro parâmetro sensível para ser avaliado. Então, no queimado simples, 2 ml por quilo por área de superfície corporal queimada, a minha diurese alva, 0,5 ml por quilo por hora. Na criança, 3 ml por quilo por área de superfície corporal, e o meu débito urinário alvo, 1 ml por quilo por hora. Para um paciente vítima de lesão elétrica, essa reposição volêmica ela deve ser mais agressiva. Então, o cálculo vai ser de 4 ml hora, tá? Para todas as idades, tanto criança quanto adulto. 4 ml hora por quilo por área de superfície corporal queimada, até o clareamento da urina, e a minha diurese também alvo vai ser entre 1 e 1,5 quilo por hora, ou até o clareamento da urina. O paciente vítima de trauma, de lesão elétrica, ele tem maior risco de desenvolver a insuficiência renal aguda, por conta da rabdomiólise. No D, avaliação neurológica, a gente pode utilizar a escala de coma de Glasgow, tá? E aí faz a avaliação dos 3 pontos, da abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Lembrando que um Glasgow abaixo de 8 já tem indicação de intubação. Outro ponto sensível da avaliação neurológica é que a queda do nível de consciência, ele pode estar relacionado tanto uma intoxicação por monóxido de carbono, quanto a um traumatismo crânioencefálico. Deve ser considerado também se a pessoa está sob o uso de drogas ou álcool, e aí substâncias como opioides, drogas ilícitas, tá? Que isso tem que ser levado em consideração na nossa avaliação neurológica. No a exposição. Então, o paciente queimado, ele deve ser totalmente exposto, para que a gente consiga avaliar todas as lesões, né, a extensão dessa lesão, além de afastar a possibilidade de alguma parte das vestes prolongarem o processo de queimadura, né, os acessórios, as vestes, elas mantêm o calor, então pode prolongar esse processo. Então, a gente quer interromper esse processo de queimadura, tá? Então, faz-se necessário a retirada de qualquer acessório, como anéis, pulseiras,
Porque esse edema, que é ocasionado pela queimadura, pode causar um efeito torniquete nesses locais, e aí depois vai restringir a circulação sanguínea e vai ser mais difícil tirar em um outro momento. Mas lembrando que retirar somente as roupas e acessórios que não estejam aderidos. Se tiver totalmente aderido, a gente vai deixar, tá? Controle de temperatura, porque o paciente, uma das funções da pele lá é a termorregulação, então esse paciente perde isso, e aí ele tem uma maior propensão a desenvolver uma hipotermia. Então, o controle da temperatura é um componente sensível para a gente. E aí eu faço a avaliação das queimaduras, vou fazer esse cálculo da superfície corporal queimada. A analgesia também eu vou considerar essa analgesia do paciente, o paciente pode sentir muita dor. Então, para o adulto, os protocolos recomendam fazer a dipirona de 500 a 1 grama endovenoso, e a morfina, eu vou diluir, vou fazer uma solução de 10 miligramas por 9 de soro fisiológico, vai ficar uma solução de 1 ml para 1 miligrama, e eu vou administrar 1 miligrama para cada 10 quilos de peso. Então, se o paciente tem 70 quilos, eu vou administrar 7 ml. Na criança, vou considerar também a dipirona endovenosa de 15 a 25 miligramas por quilo, e a morfina de 0,1 miligrama por quilo, né, da solução diluída, tá? Então, com relação à avaliação das queimaduras, o que, que a gente avalia? O agente causal, a profundidade dessa lesão, a extensão, a localização, a idade, se o paciente tem doenças pré-existentes e se tem outras lesões associadas. Então, o agente causal de uma queimadura, ele pode ser térmico, pode ser químico, pode ser radioativo e pode ser elétrico. Quanto à profundidade, dependendo da literatura, eu tenho algumas classificações. Essa aqui é do PHTLS. Então, eu tenho aqui, primeiro grau, apenas a epiderme é atingida, a pele tem um aspecto seco e permeado, não tem formação de bolhas, costuma descamar em poucos dias, regride sem cicatrizes, pouco ou nenhuma repercussão sistêmica e é desconsiderado na avaliação da área atingida. A de segundo grau, ela vai atingir totalmente a epiderme e a derme. E aí é de uma maneira variável, dependendo. Se for só epiderme, ela é superficial, ela é mais superficial, né? Segundo grau superficial. Se ela atinge uma camada mais profunda, derme, aí seria uma segundo grau profunda, tá? Qual é a característica mais marcante da lesão de segundo grau? A pele de aspecto bolhoso. Tá? Então, a pele de aspecto bolhoso, permeado, edemaciado, doloroso, com erosão ou ulceração, tá? Ocorre regeneração espontânea, há repitalização a partir dos anexos cutâneos, a cicatrização ela é um pouco mais demorada do que a de primeiro grau, e pode deixar sequelas superficiais, né, como discromia, aquela alteração de cor profunda, ou alguma cicatriz. Terceiro grau, então eu tenho aqui todas as camadas da pele são atingidas, podendo alcançar o tecido subcutâneo, tendões, ligamentos, músculos e até ossos. A pele, ela varia o aspecto, né? Principalmente na sua coloração, ela pode estar pálida, ela pode estar preta, é uma pele inelástica, ressecada, endurecida, tá? Uma característica também é indolor, porque eu tenho destruição da inervação ali, que está um pouco mais profunda, e aí há necessidade de enxerto para que ocorra a regeneração, e a cicatriz pode ocorrer com a retração das bordas, tá? E de quarto grau, eu tenho que todas as camadas teciduais da pele são atingidas, e aí atinge também fáscia, músculos, osso, órgãos e cavidades, até o estado de carbonização. Aqui uma ilustração que mostra como que, dos graus, né, da queimadura. Então, ok, no 1 eu tenho superficial, que é aquela hiperemia, no 2 eu tenho espessura parcial superficial ou profunda superficial, é a presença de bolha, e a de segundo grau tem a presença de bolha, mas é um pouco mais profunda. E a de terceiro grau, que é a espessura total da pele, então eu tenho aqui uma pele amarelada. E quarto grau, um estado de carbonização, já atingindo aí uma profundidade muito maior. Então, uma outra imagem aqui que mostra essa classificação das queimaduras. Então, eu tenho na imagem A, a lesão superficial, na B,
a de segundo grau, que é atingindo ali a epiderme e a derme, e na C, uma lesão de segundo grau um pouco mais profunda, né, atingindo a epiderme e a derme, e na D, atingindo todas as camadas até o tecido subcutâneo. Aqui, o cálculo de superfície corporal queimada. Então, a regra mais utilizada é a regra dos 9. Como que se dá essa classificação, né? O corpo é dividido em quadrantes múltiplos de 9, e aí fica mais fácil para a gente visualizar de uma forma mais rápida qual é a superfície de área corporal queimada, se eu tenho mais ou menos em mente quanto equivale cada quadrante do corpo. Né? Então, aqui, nessa ilustração, dá para a gente ver que a cabeça equivale a 9%, os membros superiores, cada um 9%, os membros inferiores, cada um 18%, e aqui o tronco, 18% todo, né, tórax e abdômen, e o posterior também, então o tronco 36%, tá? Na criança, tem uma variação aqui em relação à proporção da cabeça. Então, já que no adulto é 9%, na criança 18%. Os membros superiores, 9%, e os membros inferiores, 14% cada, tá? E aí, como que eu classifico? Com esse cálculo de superfície de área corporal queimada, eu posso classificar esse paciente como pequeno ou como grande queimado, tá? Então, o que que é o pequeno queimado? Quando a área de superfície corporal queimada, ela é menor que 10%. O grande queimado, já uma área de superfície corporal maior que 20%, tá? Em crianças, uma criança com área de superfície corporal mais de 10% já é considerado um grande queimado. Outro aspecto, a localização. Então, tem áreas que são consideradas nobres, e aí esse paciente já é classificado como queimado grave. Então, olhos, orelhas, face, pescoço, mão, pé, região inguinal, grandes articulações, órgãos genitais, ossos, músculos e nervos. Então, outro aspecto importante é a idade, doenças pré-existentes e lesões associadas. Então, crianças menores que 5 anos e idosos maiores que 65 anos são considerados mais graves, né? Pacientes com comorbidades e outras lesões associadas, por exemplo, uma queimadura com fratura, uma queimadura com TCE. Então, em relação ao curativo, então, o que a gente deve fazer? Né? Eu exponho a área, retiro as roupas que não estão tão aderidas, retiro os acessórios, e aí eu preciso proteger o local, então vou aplicar um curativo estéreo. Não é recomendada a aplicação de creme, de pomada, né, café, pasta de dente, o pessoal tinha uma cultura antigamente de utilizar esse tipo de coisa, porque pode ser prejudicial à lesão, dificulta a avaliação e ele proporciona a retenção do calor, apesar dessa falsa sensação de frescor, tá? Então não deve ser utilizado. Vou instalar a manta térmica para proteção da temperatura, então a temperatura é um ponto sensível desse paciente queimado, então eu preciso manter esse paciente, tentar manter essa temperatura, tá? Então aí, prevenindo a hipotermia. Queimadura elétrica. Então, a queimadura elétrica é uma condição bem grave para esse paciente, e o determinante de gravidade desse trauma elétrico está associado à corrente, à voltagem, à amperagem, o caminho dessa corrente, a duração do contato, se esse paciente ficou preso ali em contato com o ponto de lesão, a resistência desses pontos de contato e a suscetibilidade individual, se é um paciente criança, se é um idoso, se é um paciente que tem diversas comorbidades, tá? E ao passar pelos tecidos, a energia elétrica ela é convertida em energia térmica. E esse fenômeno é chamado efeito Joule, e aí é o principal mecanismo da lesão. Então, assim, quanto menor a voltagem, menor a destruição tecidual. Quanto maior a voltagem, maior essa destruição do tecido muscular e das estruturas externas, tá? Lembrando que é um paciente que tem alto risco de arritmias cardíacas. A necrose muscular decorrente dessa lesão elétrica direta, bem como síndromes compartimentais secundárias, pode resultar em rabdomiólise, comprometendo a função renal e o débito urinário. Por isso que na reposição volêmica, o cálculo de Parkland é 4 ml/hora, então ele precisa de mais volume, tá? Tem um alto risco de fibrilação ventricular e parada cardíaca, precisa ser feito um controle rigoroso da diurese,
com uma meta maior, né? Uma reposição volêmica mais agressiva, porque ele pode desenvolver a síndrome compartimental. Então, particularidades no manejo do paciente com queimadura elétrica. Eu preciso monitorizar continuamente esses parâmetros, tá? O paciente que tem grande risco de desenvolver uma arritmia, a reanimação volêmica guiada pelo débito urinário e a possibilidade de realização de fasciotomia e escariotomia devido ao grande risco de desenvolver a síndrome compartimental. Finalizada a minha avaliação primária, eu vou para a avaliação secundária. Então, na avaliação secundária, a gente utiliza o mnemônico SAMPLA ou SAMPLE, né, que equivale ao, no S, sinais e sintomas, no A, alergias, no M, medicamentos, no P, passado médico, L, ingestão de líquidos, e o A ou E, ambiente e evento. Então, como que aconteceu esse incidente, né? A gente tenta colher o máximo de informações, né? Medicamentos, se esse paciente utiliza alguma medicação, se ele tem um passado médico, quais são as patologias de base que ele tem, é sempre importante checar se esse paciente tem algum tipo de alergia, principalmente se for fazer analgesia, antes de fazer analgesia, tá? E que sinais e sintomas ele apresenta, se ele tem dor, se ele não tem dor. É o mnemônico que nos guia para avaliação secundária. E aí, no transporte, é importante a gente fazer a regulação, imprescindível que se faça a regulação para a gente definir qual é o local que a gente vai levar esse paciente. É um paciente que precisa de estabilização primeiramente, ou é um paciente que a gente vai levar para a unidade de queimado, então depende. E aí, através da regulação, a gente vai transportar esse paciente para a unidade mais adequada, seguindo o fluxograma das SEDES, tá? Esse paciente tem que estar monitorizado, essas lesões, elas têm que estar protegidas, e eu tenho que me preocupar com o controle da temperatura. Então, vou proteger as lesões com curativo, estéreo, vou cobrir esse paciente com a manta térmica e reavaliar sempre, tá? Principalmente a abertura e a permeabilidade da via aérea. Se é um paciente que inalou fumaça, se é um paciente que apresenta queimadura de face, né? E aí eu vou precisar posso precisar de uma via aérea, de uma intubação precoce, tá? E tempo de cena. No trauma, a gente preconiza muito pelo tempo de cena. Eu preciso de 10 minutos na cena. E aí eu vou tratar as lesões que ameaçam o XABCDE. Aqui as referências bibliográficas.